Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. E nós estamos aqui estudando Vida e Sexo, a mensagem de número 8, intitulado Divórcio. Rogando, então, a inspiração do mais alto, o amparo da espiritualidade amiga, a proteção de Deus, nosso Pai, e que o amor de nossa vida possa realmente nos conduzir. O tema divórcio é um tema complexo. Quando a gente diz complexo, porque envolve dois corações, envolve não só pai e mãe, mas também quase sempre filhos. Divórcio hoje é algo que se tornou corriqueiro, banal. Se casa já pensando no divórcio. As pessoas se casam achando que o casamento é um romance. Não se apercebe que todo casamento exige esforço e sacrifício, principalmente quando envolve filhos, crianças. Vamos deixar Emmanuel falar. Ele pegou do item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. O divórcio é lei humana, logo não é divina, que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, por que existe divórcio? Porque não houve realmente, não colocou em conta a lei divina. O que é a lei divina? É a lei do amor. Quando não há amor, há divórcio. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Pronto, já começou aqui a apertar. Não deve ser facilitado, não. É aí nos laços matrimoniais, definido nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. Ele diz primeiro, não existe uniões conjugais ao acaso. E ele fala aí que é aí, nesses laços matrimoniais definidos na lei do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o casamento, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha, porque ali nascem os filhos. Agora ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, jamais. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Nós não temos o livre-arbítrio? A gente pode fazer tudo isso, recusar, interromper, modificar, discutir ou adiar. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da reencarnação, que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na estância física, quase sempre, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência. Carrega uma culpa, logo aquela relação com aquele espírito, falando de uma programação. Reconduzida, porém, a ribalta terrestre e o palco terrestre, e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada à face dos empeços,
que se lhe desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. Tudo isso aqui tem na relação? Vocês encontraram? E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral que é vítima. Então, menosprezo, a gente já lembra logo de quem aqui? Da nossa querida Lívia. Menosprezo, desrespeito, violência, deslealdade. E o cônjuge prejudicado não aguenta isso, né? Como ele diz aqui, nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral. Compelidos, ou seja, empurrados, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras. Porque numa situação dessa aqui, às vezes se matam. Ou matam, né? Ou se matam, né? O homicídio ou calamidades outras, que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação, a maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que ele diga a respeito. Ele diz, como é que eu vou ficar esse homem me traindo, esse homem me agredindo, essa mulher me traindo, essa mulher, né? Ele encontra, como ele diz assim, para renovar o caminho que ele diga a respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Separou, diz, não, vou continuar, mas com esse eu não fico, com essa eu não fico. Venha, mano. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, que estão aí nesse trabalho. Nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Tá? Então, ele diz assim, a gente não vai estimular, mas também a gente não vai obrigar ninguém a estar com alguém que não tem condições realmente, né? O divórcio, pois, baseado em razões justas, agora aqui, razões justas, tem gente que separa por conta da toalha molhada que está em cima da cama, do banheiro que está molhado, né? Da roupa suja que não está dentro do cesto, que está fora. Uma vez eu acompanhei um casal que separou porque ela não aguentava mais, porque toda vez que ele ia comer melancia, ele sujava toda a bancada. Ela não aguentou mais, não aguento mais, e pediu a separação. Juro pra ti, tem doido pra tudo. Hora do que ele escapou, né? E ele ainda chorou bastante. Então a gente começa a perceber que, obviamente, que não foi por conta da melancia. A melancia foi um pretexto, né? Então o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Efetivamente, agora lembra que ele está falando isso aqui, mas lá atrás nós já estudamos que eu leso o outro e provoco o mal no outro e terei que responder por isso, tá bom? Vocês lembram disso? Tá bom. Efetivamente ensinou Jesus, abre aspas, não separeis o que Deus ajuntou, fecha aspas. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum,
no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Então, nossa Emmanuel, de uma forma muito lúcida, diz assim: cada um sabe aonde aperta o seu sapato. E diz Emmanuel, não sou eu que vou me meter nisso, né? Você pode fazer tudo isso, mas você só vai adiar transitoriamente. Sim, porque vai voltar. Vai voltar. Como diz a música, começar de novo e contar comigo. Começar de novo. Meus amigos, casamento não é brinquedo não, isso é coisa tão séria. Eu digo, você quer viver um lindo romance, vai assistir um filme. Porque a realidade tem conta de energia para pagar, tem conta de água para pagar, tem internet para pagar, tem supermercado para fazer, tem escola, tem menino, tem menina, tem tudo, tem TPM, tem tudo. Diz a nossa Lígia, tem sogro, tem sogra, tem todo mundo. Sim. Tem adolescente, então tem casa para limpar. Então, meus amigos, não é fácil. Você vai chegar em casa, às vezes cansada, e o fofo já chegou, tomou um banho, está jogado no sofá. Aí você olha aquela coisa ali esparramada, e você imaginando o Brad Pitt. Não adianta, gente. E a mesma forma, ele chega em casa, acha que vai encontrar uma Angelina Jolie, e ele encontra a mulher toda descabelada, né, de bob, né? Então, ou seja, a gente tem que entender que casamento é realmente um ambiente, é uma oficina. Então, que nós possamos adentrar e não acreditar que vai ser um mar de rosas, porque não vai. Você está no planeta Terra, você não vai casar com Francisco Cândido Xavier, com uma irmã Dulce. Você vai casar com um espírito em processo de aprimoramento, como você também é. Então, se você tem coragem para essa escolha, assuma a responsabilidade dela. Vamos orar então, agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Eu vou pedir para o nosso irmão Augusto orar para a gente. E assim, amigo Jesus, depois desses ensinamentos maravilhosos, que possamos voltar aos nossos lares refletindo sobre esses ensinamentos, intuídos da vontade firme de colocá-lo em prática no nosso dia a dia, e que, acima de tudo, Mestre, amigo Jesus, sempre buscarmos ter como modelo e guia Tu, Mestre amigo, através de Teus exemplos que Tu nos destes há mais de 2000 anos. E em cima disso, só Te agradecemos, Mestre, por esses ensinamentos, pela Tua presença aqui conosco. E em cima disso, só dissemos: obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.